Boa tarde, estamos aqui ao vivo no espaço Chico Xavier, na sala de entrevistas Espírita Semestre 2019. A todos vocês sejam bem-vindos, internautas e a todos os presentes. Vamos iniciar a entrevista abordando um tema interessantíssimo e muito presente na vida cotidiana de todas as famílias, ou uma grande maioria hoje em dia, que é a depressão. Quem vai ser a entrevistada é Genane Mendonça, do Centro Espírita Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, que se encontra em Boa Viagem. Ela, que tem formação em Direito e Psicologia, nasceu em berço espírita e está aqui para nos prestigiar com esse deleite de entendimento à luz da doutrina espírita quanto à depressão. Também está aqui na mesa Cristiana Stanford, que também faz parte da nossa equipe, e vamos iniciar as perguntas. Nani, eu já conheço há muitos anos, então posso chamar de Nani. Seja bem-vinda, muita paz para você. E me fala uma coisa, com relação à depressão, que a gente vê que se encontra, que paira, que está assolando várias famílias, inclusive crianças, quais seriam os sintomas da depressão? Boa tarde a todos. Estamos muito felizes e agradecidas de estar nesse espaço, participando dessa conversa com dois amigos, dois companheiros de Seara Espírita. Bem, a depressão, ela é um transtorno de humor, é uma doença, não é? Então, quando a pessoa está acometida desse transtorno de afetividade, não é? O que acontece? Não é que ela esteja triste, as pessoas confundem muito o estado depressivo com a tristeza. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a tristeza, ela tem relação com alguma situação que aconteceu com a sua vida, não é? Então imagine uma pessoa que ela trabalhou a vida toda e chegou a hora dela se aposentar, e ela se aposenta. Então a vida dela muda. Ela não tem mais que ir ao trabalho, não é? Ela vai ter que ressignificar. Ela vai viver um período de luto. E dentro desse período de luto, até ela dar um outro sentido, uma outra direção, ela pode ficar triste. Dentro do luto existe a emoção da tristeza, o sentimento da tristeza, não é? Então, quando uma pessoa está triste, você conversa com ela, você abre a janela e diz assim: fulano, olha que dia lindo, veja, o céu está azul. E aquela paisagem afeta a pessoa. Ela pode melhorar o seu humor saindo do quarto. Ela tem energia para sair do quarto. O humor dela melhora ouvindo uma música, passeando com os amigos. Ela até esquece a tristeza. E aí os dias vão passando e aquele estado de humor triste vai se diluindo, não é? Isso é a tristeza. A depressão não. Na depressão, o que é que ocorre? A pessoa, ela fica sem energia, sem força, sem sentido. Abre-se a janela, o céu está lindo, azul, as árvores balançando ao vento, mas essa paisagem não afeta o humor da pessoa, porque ela está nesse estado de humor para baixo. Então não adianta você dizer assim: vamos lá, veja que dia lindo, se levante. A pessoa não consegue levantar. É um estado... Oi, sim. É um estado mais permanente, não é isso? Ele se apresenta nesse estado assim, de falta de energia, de prazer, de ânimo. Algumas pessoas, elas ficam com o sono alterado, pode ficar com insônia,
não é? Ou pode dormir demais. Algumas pessoas podem comer demais, não é? Outras não comem. E aí você vê a pessoa definhar na sua frente. Ela fica sem ânimo, sem desejo, sem prazer de viver. No que tange a depressão, o que nós verificamos muitas vezes, até na perspectiva espírita, nos livros de Joana de Ângeles, é que a depressão ela não se dá apenas em um sintoma, como por exemplo o desleixo com a matéria ou o definhamento orgânico, mas também com a gula ou até mesmo com as desconcentrações de atividades corriqueiras, não é isso? Tem uma coisa que existem muitos mitos sobre a depressão, né? Então, você pensa que a pessoa está deprimida e que ela não consegue sair de casa. Há muitas pessoas que estão vivenciando um processo depressivo indo para o trabalho, indo para a faculdade. Mas elas estão alteradas no seu sentimento, na forma como ela se relaciona. Elas estão num sofrimento emocional muito grande, entendeu? E a depressão é preciso, para que, quando ela está instalada, ocorrem alterações biológicas. O funcionamento neuroquímico do cérebro está alterado, não é? Então, a química do cérebro, hormônios como serotonina, dopamina, noradrenalina, a dopamina que dá aquela energia, quando você acorda de manhã, você está dopaminérgico, você está cheio de energia para fazer muita coisa. Então não é que o depressivo ele não tenha, Rafael, a dopamina, tem pouquinho, está alterado. A serotonina que dá aquela sensação de prazer, de bem-estar, também está alterada. Então veja que biologicamente está havendo alteração e é preciso que a pessoa vá ao médico. É preciso que ela comece a tomar alguma medicação, não é? Seja orientada a fazer um tratamento com um médico psiquiatra. E aí vem a questão à luz da doutrina espírita. E a depressão na perspectiva espírita, o que é que o espiritismo, a doutrina espírita, entende? Nós sabemos que somos seres imortais e que somos peregrinos, né? Estamos transitando na existência. E nós trazemos uma carga de experiências, de emoções, de conflitos transreencarnatórios, transexistenciais, não é só dessa existência. E o que acontece? A depressão, nessa perspectiva espírita, nós entendemos como um chamado da alma. É a sua alma, seu espírito, convocando ao enfrentamento das questões que ainda não foram enfrentadas por você. Então, a palavra depressão ela vem do francês déprimer, que quer dizer uma pressão para baixo. E se você conversar com uma pessoa que vivenciou a depressão, que está com depressão, ela diz isso. Ela descreve um estado de humor em que ela se sente afundando no fundo do poço, embaixo, no subsolo. Então, a primeira coisa que precisa fazer é medicar, para que a pessoa saia do subsolo e venha para cá. E aqui é preciso começar uma psicoterapia e o tratamento espiritual. Na perspectiva espírita, nós entendemos que é preciso haver uma espécie de psicoeducação. A pessoa precisa se autoconhecer e começar a enfrentar aquelas questões dentro dela mesma que ainda não foram enfrentadas. Então, a depressão, ela é um chamado a esse mergulhar nessa floresta interna, essa floresta escura, que é o nosso inconsciente, são as nossas sombras, como diz a benfeitora Joana de Ângeles. E aí, nesse caso, então, a gente pode entender que o processo depressivo ele tem alguma interligação com a encarnação anterior? A pessoa pode desenvolver a depressão sem trazer em si algo que venha de um resquício passado? Como é que a gente poderia analisar essa?
que é preciso que a gente entenda é que nós reencarnamos para a felicidade. Nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, a genética, a biologia divina está em nós. Então, na questão 621 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam ao Senhor Kardec: onde está inscrita a lei de Deus? Os Espíritos não. O Senhor Kardec pergunta aos Espíritos. Pergunta aos Espíritos: onde está inscrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então nós podemos dizer que a lei divina, ela perpassa nossas artérias espirituais. Quando eu incorro numa postura, numa conduta que viola essa essência divina, eu me vulnero. Eu entro em sofrimento emocional. Compreende isso? Então nós temos conflitos e posturas seculares, posturas centradas no egoísmo, posturas centradas no orgulho, uma postura egocentrada, marcada pelo desamor. Todas as vezes que incorremos numa postura existencial, em que o amor não esteja iluminando nossas escolhas, nossos passos, nós vamos entrar em sofrimento emocional. Então nós podemos dizer que a depressão, na perspectiva espiritual, é como se todas as saídas, as estratégias que nós usávamos para continuar do mesmo jeito, sem mudar, com aquelas mesmas posturas há séculos, elas se esgotassem. E é por isso que muitas pessoas com depressão descrevem esse estado como: eu estou no fundo do poço. E se eu estou no fundo do poço, ou eu mudo ou eu mudo. Eu tenho que mudar. Então, só para concluir um pouquinho, Cris, veja: primeiro medicar, para a pessoa sair de lá e colocar a cabeça na superfície, mas ela ainda está lá. A medicação só não adianta, é preciso haver uma mudança comportamental, uma atitude, uma ressignificação da forma de estar no mundo, criar outras memórias, outros caminhos do cérebro. E aí vem a educação, não é? Então, quando você fala nessa questão da pessoa se sentir deprimida, com a pressão, como se estivesse indo para baixo, e aí chamou muita atenção quando você falou assim: as pessoas acham que todo deprimido está triste. Não é tristeza. E aí, veja, isso me chamou a atenção, porque há pessoas que a gente percebe que ela está passando por um processo depressivo, mas ela está sorrindo junto com os outros, ela está se relacionando junto com os outros, mas você percebe que ela não está bem. Como é que a gente, enquanto espírita mesmo, enquanto ser humano, pode conseguir ajudar uma pessoa que a gente percebe que ela não está bem e a gente não tem tanta aproximação para identificar melhor e poder auxiliar? Depressão, Cris, é um vazio existencial, uma falta de sentido. A vida perde o sentido, perde o gosto, é uma comida sem sal. Então, você pode ajudar a pessoa que está nesse estado, sim, encaminhando ela ao médico, que é o psiquiatra. As pessoas têm muito preconceito de ir ao psiquiatra, não é? Mas é preciso. Ajudando essa pessoa a ir a um psicólogo, fazer uma psicoterapia. Na doutrina espírita, se a pessoa frequenta a casa espírita, pode-se iniciar um tratamento de desobsessão, os passes magnéticos, a prece, assistir palestras, ajudam. Então, eu vou dizer o seguinte, que você vá comendo pelas beiradas, feito papa quente. Porque se você chegar direto, olha, você está depressivo, você vai comigo ali, não é assim. A pessoa pode, inclusive, nem estar dando conta do seu estado. Ela pode se sentir agredida. Então a gente tem que ter muito cuidado com o coração das pessoas, né?
Vai feito um papo. Só complementando aqui esse processo de recuperação. Eu, nessa vivência, essa caminhada aí espírita, eu diria que um dos melhores tratamentos para a depressão é o trabalho na seara espírita. A confecção de uma sopa, a campanha do quilo, a visita ao abrigo, a visita a uma creche. Por quê? Porque muitas vezes a depressão, aliada à obsessão, muitas vezes, ou mesmo a depressão simplesmente, ela traz como sintoma pensamentos destrutivos, pensamentos inferiores. E aí, quando você se dedica a uma atividade dessa, tem diversos fatores positivos e balsâmicos nesse sentido. Primeiramente, a questão dos espíritos benfeitores, trabalhadores da casa, estarem ali também, vamos dizer, trabalhando a sua psique, no sentido de se reorganizar na sua vida. A segunda situação é que você fazendo aquele trabalho, uma atividade fim, no sentido de cortar uma cebola, cortar um tomate, cortar um pepino, um girimum, ali você está envolvendo sua atividade cognitiva a uma finalidade edificante. Exatamente. E tirando isso, ainda perpassando para um meio social, está contraindo novas amizades. Por que não um namoro? Por que não uma atividade no final do dia? Vai fazer o que hoje? Vou fazer vou para o cinema. Vamos assistir aquele filme? Vamos assistir Allan Kardec? Vamos assistir Divaldo? Vamos todo mundo junto? Vamos. E fazer aquela atividade e começar a verificar, a vivenciar um amanhecer de uma nova era. E saber, caramba, eu posso me sentir bem com pessoas que me fazem bem. Pessoas que eu estou ali naquele convívio de trabalho e de doutrina e que agora estão me fazendo bem, fazem parte da minha vida, e eu quero dar as mãos para eles, para que eles também me tirem dessa. Mas, enfim, eu vou passar agora as perguntas para todos aqueles que querem fazer. Alguém deseja realizar alguma pergunta? Pois não. No momento em que nós formos falar, vamos dizer o nosso nome e dirigir a pergunta à Nana. Bem, meu nome é Jaira e eu queria saber o que fazer quando você identifica uma depressão numa pessoa muito próxima e a pessoa não aceita ajuda e você se sente incapaz, impotente, porque você simplesmente não pode fazer nada. Jaira, eu vou responder essa pergunta como mãe, como espírita e como mãe, que já vivenciou esse processo no filho. Nós espíritas, nós temos um conhecimento muito interessante. É o valor da oração. E o valor da oração de uma mãe. Não é? Se é alguém muito cara ao teu coração, coloca essa pessoa no centro das tuas preces, com muita fé, diariamente, pedindo aos benfeitores espirituais que abram espaço psíquico para o diálogo, que criem as condições. Se essa pessoa mora com você na mesma casa, a prece diária, a leitura diária do Evangelho, irradiando fluidos de amor, promove as condições vibratórias, cria um tônus vibratório no ambiente onde está a pessoa que está nesse sofrimento emocional, para que os benfeitores possam começar a ajudar a sanear. E aí você vai se aproximando. É preciso, como minha mãe me ensinou, ter paciência histórica às vezes. Porque quando a gente ama muito uma pessoa, se ela é muito cara, como um filho, a gente quer botar logo embaixo da asa, vamos resolver isso.
Mas a gente tem que entender que aquele ser que está sob nossa tutela afetiva, ele é um ser espiritual. É um filho de Deus, ele tem o tempo dele. Então a gente tem que ter esse cuidado e ter fé. Então, o que eu orientaria é esse caminho. É o caminho da oração e tomar essas medidas na medida do que você for conseguindo. Eu queria fazer uma reflexão em torno do que você colocou, porque você trabalhou muitos anos, Rafael, na sopa do Peixotinho. É um trabalho maravilhoso, é realizado lá no Peixotinho, sob a coordenação do nosso irmão Marcos, não é? Também o trabalho da campanha do Quilo. E por muitos anos eu venho trabalhando no atendimento fraterno no Peixotinho. E diariamente nos atendimentos nós recebemos pessoas que estão acometidas pela depressão. E uma das tarefas que a gente encaminha logo assim de cara é que as pessoas busquem a sopa. Exatamente por causa dessas razões que você colocou também quando você fez a reflexão. E porque um dos sintomas da depressão é o isolamento. A pessoa começa a se isolar, porque ela fica autocentrada, ela fica focada nela mesma, nos problemas dela. Ela fica como que numa monoideia. Então é muito difícil você tirar a pessoa disso. Se ela aceita ir trabalhar, pegar uma sopa, e a sopa do Peixotinho é tão perfumada, porque a gente recebe a doação, mas um dia não presta. Mas a presta quando a gente faz a sopa, presta. E o que acontece? Quando você está ali cortando a sopa, em grupo, trabalhando, a primeira coisa que você faz, você está servindo, você está fazendo algo para o outro. Sair um pouco desse movimento autocentrado. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte: quando a pessoa está vivenciando uma depressão muito forte, não adianta você dizer vá correr na praia, ela não consegue. Vá trabalhar na sopa, ela não consegue. É preciso primeiro medicar. Quando a medicação começa a fazer efeito, aí sim, vá para a sopa. Porque a pessoa não consegue. Eu assisti um vídeo de uma psiquiatra muito conhecida, eu esqueci o nome dela agora, ela falando sobre depressão, e ela falou exatamente isso. Que pedir uma pessoa com depressão para ir caminhar no calçadão é o mesmo que pedir uma pessoa com pneumonia para caminhar no calçadão. Porque ela está... Eu queria descrever, e quem é depressivo está em casa, vai concordar comigo, a depressão, a pessoa sangra sem ninguém ver. Então primeiro é preciso fazer o curativo. Estancar esse sangue que está correndo, para depois tratar a causa dessa ferida. Quanto às perguntas, alguém deseja realizar uma próxima pergunta? Só um minutinho. Além dela, porque já pode seguir direto o microfone. Além dela, tem outra pessoa? Você? Rosângela também, né? Rosângela, né, Rô? Não? Alguém mais? Não, sim. Pronto, 3. Tá bom. Vamos lá. Isso. Boa tarde. Eu me chamo Mônica. É uma pergunta. A depressão, ela pode ser também desencadeada devido a alguma situação, tipo de perda ou de algum trauma? Porque a gente acha que depressão, como a senhora falou, de doença e tal, mas pode ser também desencadeada? Pode, sim. A depressão ela pode ser desencadeada quando a pessoa passou por um grave trauma, assim, uma memória traumática. Eu conversei há pouco tempo com uma jovem de 20 anos, com ideação suicida, depressiva, com depressão já diagnosticada e fazendo tratamento, já tomando as medicações. Quando a medicação começou a fazer efeito, ela começou a psicoterapia.
E no trabalho psicoterápico se descobriu que ela trouxe a memória de trauma. Ela foi abusada durante toda a infância por um tio, pelo avô e por um primo. Então, o abuso sexual é um trauma. Então, aquela depressão é decorrente desse trauma. Ela precisa precisa cuidar dessas feridas. Enquanto não cuidar, não tratar essas feridas emocionais graves, não é? Ela não vai ficar bem. Então, veja que a depressão, mesmo assim, ela é um chamado da alma. A alma chamando para que você trate essas questões. Porque nós temos muitas situações. Porque nosso cérebro, a criação divina é tão perfeita, Deus é tão perfeito, que o nosso cérebro, ele luta o tempo todo para que a gente, primeiro, não morra, para que a gente fique bem. Então, se uma memória é muito traumática, o que é que o cérebro faz? Trata de apagar aquele caminho, faz a gente o quê? Esquecer. Mas a ferida está lá. E aí o adoecimento, a depressão, é um chamado para cuidar dessa ferida. Então você pode não lembrar de um trauma de infância, mas ele atua em você. Ele atua na forma como você se posiciona, as suas escolhas afetivas. E veja, para concluir isso aqui, o nosso propósito é a felicidade. É viver a vida que devemos viver, que Deus quer que nós vivamos, que é a nossa plena realização. Sempre que estamos deixando de viver essa vida, de trabalhar por essa vida, seja qual for a razão, por um trauma, por conflitos, nós vamos deprimir. É preciso compreender isso. Então, os traumas realmente podem levar a pessoa a um quadro depressivo. Boa tarde, Nani. Nani, aqui Orlando, do Missionário da Luz de Olinda. Nani, com relação ao lugar, você falou em duas situações, e o ambiente ideal para uma recuperação de um depressivo seria um ambiente alegre ou um ambiente triste? Quando a pessoa está vivenciando a depressão, a gente já explicou que o ambiente em si não lhe afeta, porque ela está autocentrada, não é? Mas é lógico que um ambiente de paz, um ambiente de serenidade, um lar onde as pessoas cultivam a oração. Meus irmãos, é preciso que nós cultivemos o hábito da oração e da leitura das obras, do Evangelho, uma página de Emmanuel, como se fosse uma higiene, com a mesma disciplina com que escovamos os dentes, com que tomamos banho e nos alimentamos. Nós precisamos reservar um tempo para essa higiene espiritual, para estabelecer essa conexão divina através da prece. E aí é claro que se existe uma pessoa na sua casa que está vivenciando uma depressão, mas o ambiente da casa é um ambiente de oração, é um ambiente de paz, essa pessoa tem melhores condições de se recuperar. E se for um ambiente perturbado, onde as pessoas não se comunicam, hoje as pessoas estão, sem serem depressivas, estão autocentradas, hiperconectadas aos seus eletrônicos, aos smartphones. A gente tem conversado sempre sobre isso. As pessoas chegam em casa, cada um pega o seu eletrônico, pega o seu prato de comida e se isola. Não é verdade? Então não se relacionam. E a gente sempre brinca dizendo que é preciso que a gente estabeleça um horário para a família se reunir e se alimentar junto. Nem que seja para brigar um com o outro à mesa. Mas nem brigar, as pessoas estão brigando porque as pessoas não estão olhando umas para as outras.
Porque com quem obriga eu estou me importando de alguma forma. Então, é por isso, para mim, eu acredito que um dos sintomas, uma das causas da depressão hoje, lógico que não tem a ver com essa hiperconexão a nada e a falta de vínculo. Porque eu estou conectado, mas estou desvinculado do que realmente importa. Boa tarde, meu nome é Adalto. Eu gostaria de saber o seguinte: se a depressão pode levar à obsessão e se a obsessão também pode levar à depressão. Quando a pessoa está vivenciando um processo depressivo, o tônus vibratório dela está para baixo, ela está no subsolo. Então, se a gente for fazer uma reflexão em torno dos ensinamentos de André Luiz, quando ele fala no livro No Mundo Maior, se não me engano, tem um capítulo que fala sobre o cérebro triuno, não é? Os 3 andares do cérebro. Então, é como se a pessoa estivesse no primeiro andar, no subsolo ali. Ela estivesse desconectada das questões espirituais, dela mesma, da essência dela. Então, realmente, a pessoa que está vivenciando um processo depressivo, por estar neste subsolo, ela baixa o tônus vibratório. E aí, é lógico que ela pode ficar mais suscetível a um processo obsessivo. Agora você pergunta se uma obsessão pode levar a uma depressão. Nós sabemos que quando uma pessoa está sendo bombardeada pelo magnetismo de pessoas que não a perdoam, de espíritos que não a perdoam, que se irradiam da mente desses espíritos, fluidos deletérios, que podem, se ela não se defender pela prece, pela mudança de comportamento, por uma atitude positiva que cria uma defesa, não é? O seu cérebro pode, vou te usar aqui nesse texto, o seu cérebro pode ser que essa equipagem fantástica criada por Deus vai ser bombardeada por esses fluidos deletérios. E isso na obra de André Luiz é explicado detalhadamente. Pode alterar o funcionamento neuroquímico, sim. Então veja, a pessoa não estava depressiva, mas nas suas matrizes psíquicas, ela tinha uma culpa por alguma coisa que tem a ver com esses espíritos que estão obsediando ela, algum ato do passado. Então a culpa funciona como um plug que vai permitir essa obsessão. Eu digo porque eu tenho feito muito treino mental, assim, de perceber o que é meu e o que não é. Sobretudo nessa época que estamos sendo bombardeados demais. E aí, outro dia veio um pensamento assim, me botando para baixo. Aquilo bem me colocando lá para baixo mesmo. Aí eu fiz, rapaz, sai para lá. Eu me amo, fiz assim mesmo. Eu me amo, mãe me ama, meu pai me amou quando estava aqui na terra, eu tenho um marido que me ama, todo mundo me ama e eu me amo. E Deus me ama, sai para lá, acabou. Quer dizer, eram pensamentos pessimistas e de menos-valia que não encontraram o que na minha mente? O plug, a ressonância. Agora imagina a pessoa sendo bombardeada, sua vida não tem sentido, você não presta, você olhe, aí não sai, não vai para lugar nenhum, não vá para o centro espírita, não busque tratamento. Aí a depressão pode se instalar, mas não apenas por causa disso. É porque a pessoa tem nas suas matrizes a culpa, não é? Uma culpa que ela ainda não trabalhou. Aí a gente volta para o começo das nossas reflexões. Os conflitos, as sombras, como Joana de Ângeles tanto explica na série psicológica, o confronto com a sombra.
Nós precisamos nos autoconhecer e perceber quais são esses conflitos que nos colocam nessa situação de vulnerabilidade emocional. Nos perdoar, nos aceitar, né? Então a gente percebe nesse caso, né, que depende também muito do próprio indivíduo. Depende demais do próprio indivíduo esse auxílio, não é isso? Lógico, sim, Cris, com certeza. Agora, naquele primeiro momento, quando a pessoa está lá no subsolo mesmo, ela precisa tomar medicação. A medicação fazendo efeito, aí psicoterapia, tratamento espiritual, e aí ela vai mudando. André Luiz diz que as palestras públicas, as palestras doutrinárias, quando a pessoa ouve as palestras, é como se tomadas fossem desligadas. Entende? Então faz parte do tratamento também as palestras. E as pessoas às vezes não querem ir assistir palestra, né? Mas é tão importante. Nani, tem mais uma pergunta. Essa é a última para a gente finalizar a entrevista. Boa tarde, Nani. Meu nome é Rosana. Rafa fez assim, né? Tem uma pergunta, eu não. E de repente surgiu. Você falou perfeitamente sobre a diferenciação de uma tristeza, né? Um momento de tristeza não pode levar a uma depressão, mas a tristeza não significa depressão. Aí eu queria saber como a gente pode identificar num ente querido ou num colega de profissão, porque hoje eu descobri que uma pessoa deprimida, ela sai para trabalhar, né? Ela tem um comportamento. Então, como é que a gente pode detectar? Porque assim, como você diz, a gente hoje não senta numa mesa para conversar, né? Então, como a gente pode detectar, o que levaria a gente a detectar que aquela pessoa está no processo de depressão? Primeiramente, cada um adoece, cada pessoa adoece como é, né? Então, não existe uma forma única de se manifestar a depressão, não. Quando a pessoa está depressiva, Rosângela, você nota. Primeiro, a sua fala ela é pessimista. É uma fala sem esperança. Ela sempre está rodando em círculos nos mesmos problemas. Uma monoideia. Entendeu? Ela não tem flexibilidade cognitiva. Não é? Ela não consegue elastecer o pensamento dela numa perspectiva de esperança, de fé. É sempre para baixo. Então, é uma forma de você perceber. Agora, tem uma questão sobre a tristeza, eu gostaria de colocar, que você trouxe. A tristeza, meus irmãos, ela é importante para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa evolução. Quando estamos tristes, nós estamos aprendendo alguma coisa. A tristeza, ela assinala para nós um sentido. Há momentos que precisamos ficar tristes. Nós vivemos numa sociedade que não aceita esses momentos. Você já viu o traficante de velório? Desencarnou alguém da sua família, você está lá no velório, você tem que chorar, não é porque você é espírito, você não vai chorar. E a pessoa já está lá dando um remedinho para você. Não. Eu sei que eu vou reencontrar o meu ente querido, eu sei que a vida continua, mas eu estou com saudade. E eu preciso viver o luto. Eu estou triste. Então, eu preciso passar pela tristeza. A tristeza é um percurso, é uma travessia para a alma. Nos ajuda. A gente cria sentido se a gente aproveita os ensinamentos das experiências da tristeza. Agora, não podemos sentar na cadeira da tristeza. Aí é outra coisa. Nani, muito, mas muito obrigado pela entrevista. Sei que há um assunto aqui para trazer e vou deixar você tomar a frente aí para apresentar o grupo e fazer toda a apresentação. Fique à vontade. Rafael, Cris,
Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, com todos que estão aqui, e gostaria de aproveitar a oportunidade de divulgar o trabalho de música que é realizado na Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, no Peixotinho, que é realizado por Terezinha, que é a minha progenitora. Então, no Peixotinho existe um trabalho muito sério de música. Nós temos mais de 100 alunos de música que aprendem violino, violoncelo, violão clássico, canto coral, flauta. E nós temos professores maravilhosos, de tal forma que conseguimos formar uma orquestra. E vamos realizar um espetáculo no dia 25 de agosto, às 18 horas, no Teatro Luiz Mendonça, conhecido como Dona Lindu. E esse espetáculo se chama Canto e Encanto Pernambuco, nos Passos de Ariano. Neste espetáculo, os nossos alunos, nossa orquestra vai homenagear, e o nosso coral vai homenagear Ariano Suassuna. Então, todos estão convidados. Quem estiver aqui no Cimesp, os ingressos estão sendo vendidos aqui no foyer. Tem um standzinho vendendo. E quem se interessar pode comprar lá no Peixotinho, na Fraternidade Espírita Peixotinho. Nós vamos colocar no Simpla também. Essa semana nós vamos resolver isso, para poder comprar online os ingressos. Então todos estão convidados. O valor do ingresso... Já está. Qual é o valor? Aí tem R$30. No valor do bem deles. Agora, eu queria saber, já que nós estamos aqui, se os meninos podem cantar, dar uma mostrinha do que vai acontecer. Pode sim. Será que pode, maestro? Eu queria só trazer, antes da apresentação, a presença do professor Humberto Vasconcelos, que toma a frente por muitos e muitos anos dos trabalhos do Centro Espírita Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, a sua esposa também, a nobre esposa, Dona Joana, salvo me engano, não é isso? Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui, reverenciando. Por favor, fiquem à vontade quando quiserem começar. Queridos irmãos, queridas irmãs, primeiramente, antes da palhinha que estamos aguardando, eu queria abrir a porta para o Jaime entrar. Alguém pode chamá-lo, o Jaime? Deixa o Jaime entrar, que ele é o próximo entrevistado. Eu quero agradecer, né? Agradecer, porque de forma muito breve conseguimos construir uma relação que começa esse ano, no semestre, no Peixotinho, esse trabalho maravilhoso e que é dedicado a esses jovens, né, que mostraram empenho. Eu sei que hoje não foi o melhor dos espaços, as melhores das condições para desenvolvermos esse trabalho. Eu sei que esse ano tivemos que fazer adequações e dificultaram a situação, mas eu já tinha anteriormente alertado que seria uma conquista enorme, mesmo assim estarmos juntos. Eu acho que é juntos que o movimento espírita vai crescer, se edificar e poder cada vez mais levar a doutrina espírita aos corações aflitos. Então, eu quero agora uma salva de palmas para essa turma que fez um trabalho belíssimo. E toda a propriedade que teve de som nós fizemos.
E eu tenho certeza que 2020, para lá, estamos juntos nessa missão tão digna que Cristo nos reservou. Tá bom? Eu deixo a palavra agora para o presidente do Peixotinho, nas suas ponderações sobre a casa, sobre os trabalhos, sobre esse trabalho em si. E aí vocês fecham com chave de ouro, tá bom? É um prazer tê-lo aqui conosco, querido. Obrigado. Boa tarde a todos. Bem, eu estou ponderado. Realmente, desde que entrei aqui, ouvi palavras de ponderação e apenas me gratifica muito apresentar uma parte do nosso trabalho e contribuir com este encontro, que é um encontro da família espírita que se amplia cada vez mais e já, naturalmente, desempenha um papel importante para o movimento espírita nacional. Acabo de ter, inclusive, a felicidade de, neste encontro, abraçar Raul Teixeira, que é uma pessoinha que nós vimos desde o começo, quando ele dava os primeiros passos no centro espírita lá de Niterói, se aproxima da família Peixotinho e, junto com as filhas do Peixotinho, passa a constituir o movimento de mocidade espírita. E a partir desse momento nós estamos juntos e já foi um momento de muita felicidade para mim encontrá-lo aqui e lhe dar um abraço de saudação e dessa emoção renovada que temos de estar com ele. Nós estamos realizando esse trabalho, o Núcleo Espírita Irmã Sheila é uma das extensões do nosso esforço na área de educação. Nós carregamos a ideia de que a educação tem que incorporar a cultura. Na verdade, a cultura vai permitir que a pessoa se descubra a si mesmo, tanto que nós temos um trabalho constante de prestar atenção às manifestações musicais de Pernambuco, as populares, chamar a atenção para a beleza da música erudita e para o fato de que o cultivo dessas ideias é indispensável, inclusive como uma ferramenta espírita muito importante. Eu ouvi as explicações e as opiniões expendidas aqui por Nani a respeito de depressão, e eu acho que nós realmente temos de deixar de ser, sobretudo nós espíritas, almas off-side. Realmente, como eu sou antigo, no meu tempo não se usava a palavra impedimento quando o atacante estava impedido. Ele estava em offside, quer dizer, fora de espaço. Nós somos almas off-side. Nós não entendemos de nós mesmos. O grande compromisso que nós temos com a doutrina espírita, ele começa em nós mesmos. Cultivar a ideia de que somos espíritos, consolidar em nós a ideia de que somos espíritos e enfrentar o grande presente que esta encarnação nos oferece, de cultivarmos a ideia do espiritismo como algo que efetivamente não apenas consola, isso nos educa a descobrirmos a nós mesmos. Fazemos uma viagem no tempo e vamos atender ao desafio milenar do conhece-te a ti mesmo. Este é realmente o grande, vamos dizer, desafio que nós temos. E deixarmos de ser almas off-site, quer dizer, almas que estão sempre fora do lugar onde deveriam estar. E lermos as informações, estudarmos os conteúdos da doutrina espírita, não como probabilidades, mas como verdades absolutas. Eu acho que quando nós lemos os livros da doutrina, nós estamos realmente abrindo o livro sobre nós mesmos.
É preciso que entendamos aquilo que Herculano Pires diz com tanta clareza: o Evangelho de Jesus é o deflagrar de um horizonte espiritual. E o empenho da doutrina espírita é exatamente de resgatar este pensamento que está, vamos dizer, no porão das atividades religiosas. Exatamente porque sobre esses ensinamentos, existe uma série de procedimentos que nos fazem, inclusive, buscar Deus fora de nós. É tão claro. Procurar a fé, realmente, vamos dizer, alimentando determinados instrumentos, né, que não são suficientes realmente para nós. As informações que nós temos da doutrina espírita são realmente importantíssimas, e é preciso, inclusive, que nós trabalhemos isso, para sermos uma alma presente, para estarmos no lugar que nos compete. E exatamente para fazermos uma leitura da vida que nos leve aqueles 4 estágios de Emmanuel, que nós repetimos tantos em nossas conversas. Temos de, em primeiro lugar, entender a vida. A doutrina espírita nos faz entender a vida. Em segundo lugar, temos de valorizar a vida, e a doutrina espírita nos ensina a valorizar a vida, inclusive no que ela tem de menos, vamos dizer, interessante ou charmoso, que é a tristeza, por exemplo. Depois, com essa ferramenta, com essa consciência, nós vamos para o terceiro estágio da orientação de Emmanuel: é reformar a vida, exatamente buscando a reforma dentro de nós mesmos e, afinal de contas, acomodar, porque nós somos criadores. E como última etapa, nós temos de engrandecer a vida. É viver a vida hoje com a certeza de que a vida não se esvai, e as marcas que nós vamos deixando pelo caminho são indeléveis. E aí nós temos de engrandecer a vida, engrandecendo cada momento que nós vivemos, vivendo intensamente cada momento que nós vivemos. Então, é esse trabalho de despertamento que nós procuramos fazer nas nossas atividades educativas e culturais, e especificamente nas atividades culturais nós temos um núcleo de música, que é o núcleo Irmã Sheila. Vocês vão conhecer uma amostra deles. Quem puder estar conosco no próximo dia 25 fará um grande investimento na sua própria pessoa, porque vai se descobrir também um pouco, ou talvez muito. E temos o núcleo de teatro que chamamos Anália Franco. Inclusive fazemos o nosso trabalho no Lar Teresa de Jesus, que tem a nossa gestão desde o ano de 2012, e ali nós acomodamos a nossa ideia de teatro e estamos realmente fazendo um trabalho dirigido para a valorização dos temas inúmeros que a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus nos oferecem, exatamente para, através da linguagem do teatro, difundirmos também essas ideias. Então, esta é a nossa atuação nessa área, e muito feliz me encontro neste momento de poder estar testemunhando aqui as pessoas que convivem conosco e constroem conosco essa realidade, nesta vitrine do movimento espírita brasileiro, que é o semestre. Perfeito. Agradecemos ao senhor Humberto Vasconcelos, a Gianani Mendonça, muito obrigado. A todos e todas do Peixotinho que estiveram aqui conosco, e outros anos teremos. Então, agora o esperado momento
artístico com os jovens. Por favor.
Podemos desfazer a mesa, agradecer a todos e a todas e finalizarmos esse encontro de cada vez mais fortes, esperançosos e determinados que o nosso caminho, nosso tesouro nós já encontramos, que é o Espiritismo. E o caminho de ajudar as pessoas, de divulgar o Espiritismo para outras pessoas mais poderem ter mais esperança, faz parte de nossa principal tarefa. Obrigado, fiquem com Deus.